volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, e hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: o que é sabedoria organizacional e QI de grupo? E por que isso é tão importante para a gente saber, né? Bom, Daniel Goleman diz o seguinte: no início do século XXI, um terço da força de trabalho americana foi formada por trabalhadores do conhecimento, pessoas cuja produtividade adiciona valor à informação, seja como consultores de mercado, escritores ou programadores de computador. Peter Drucker, eminente especialista empresarial, que cunhou a expressão trabalhadores do conhecimento, observa que esse tipo de mão de obra é altamente especializada e que sua produtividade depende de seus esforços poderem ser coordenados como parte de uma equipe organizacional. Editores não são escritores. Programadores de computador não são distribuidores de programas. Embora as pessoas tenham sempre trabalhado em associação, diz Drucker, com o trabalho de conhecimento, são as equipes e não o esforço de um indivíduo que se constituem na unidade de trabalho. Isso explica por que a inteligência emocional, as aptidões que ajudam as pessoas a entrarem em harmonia, deveria ser valorizada como um produto do ambiente de trabalho nos anos futuros. Talvez a mais tradicional forma de trabalho em equipe numa organização seja a reunião, essa parte inevitável do destino do executivo, numa sala de reunião, numa conferência por telefone, no gabinete de alguém. As reuniões, pessoas numa mesma sala, são apenas o mais óbvio e, de certa forma, antiquado exemplo de compartilhamento do trabalho. As redes eletrônicas, e-mails, teleconferências, equipes de trabalho, redes informais e coisas do gênero estão surgindo como novas entidades funcionais nas organizações. Enquanto a hierarquia explícita distribuída num mapa organizacional é o esqueleto de uma organização. Esses pontos de contato humano são o seu sistema nervoso central. Sempre que as pessoas se reúnem para chegarem a um consenso, seja numa reunião de planejamento executivo ou como uma equipe trabalhando para chegar a um produto partilhado, tem um sentido muito concreto, um QI de grupo, que é a soma total dos talentos e aptidões de todos os envolvidos. A forma como realizarão a sua tarefa, bem como o êxito que obterão, serão determinados pelo nível desse QI. O tipo de elemento mais importante na inteligência de grupo revela-se. Não é o QI médio no sentido acadêmico, mas sim a inteligência emocional. A chave para um alto QI de grupo é a harmonia existente entre os membros que o compõem. É essa capacidade de harmonizar que, mantida a igualdade de condições em tudo mais, se tornará um grupo especialmente talentoso, produtivo e bem-sucedido, e fará outro, com membros cujo talento e habilidade são iguais em outros aspectos, se sair mal. A ideia de que há uma inteligência de grupo vem de Robert Sternberg, psicólogo de Yale, e de Wendy Williams, universitário, que tentaram entender por que alguns grupos trabalham de forma mais eficaz que outros. Afinal, quando as pessoas se reúnem para trabalhar em equipe, cada uma porta consigo certos talentos, digamos, de fluência verbal, criatividade, empatia ou conhecimento técnico. Embora um grupo não possa ser mais inteligente que a soma total dessas forças específicas, pode ser muito mais burro caso seus mecanismos internos não permitam que as pessoas exibam seus talentos. Essa máxima ficou evidenciada quando Sternberg e Williams recrutaram pessoal para participar de grupos que receberam o desafio criativo de produzir uma campanha publicitária eficiente para um fictício adoçante que prometia ser um substituto do açúcar. Uma das coisas que surpreenderam foi que as pessoas muito ávidas para participar eram um peso para o grupo, reduzindo o desempenho geral. Os ansiosos pés de boi eram controladores ou dominadores demais. Essas pessoas parecem não ter um elemento básico de inteligência social, ou seja, a capacidade de reconhecer o que é bom
e o que não é no toma lá da cá. Outra coisa negativa era o peso morto, o pessoal que não participava do trabalho. Um dos importantes fatores para a maximização da excelência de um grupo era o quanto os participantes eram capazes de criar um clima de harmonia interna, de forma que o talento de cada um fosse aproveitado. O desempenho geral de grupos harmoniosos era facilitado pela existência de um membro particularmente talentoso. Nos grupos onde havia mais atrito, era reduzida a capacidade de capitalizar o fato de terem membros de alta qualificação. Em grupos onde há altos níveis de estática social e emocional, seja por medo ou raiva, rivalidades ou ressentimentos, as pessoas não conseguem dar o melhor de si. Mas a harmonia permite a um grupo aproveitar ao máximo as capacidades mais criativas e talentosas de seus membros. Embora a moral dessa história fique bastante clara para, digamos, as equipes de trabalho, tem uma implicação mais geral para quem trabalha em uma organização. Muitas coisas que as pessoas fazem no trabalho dependem de sua capacidade de recorrer a uma dispersa rede de colegas. Diferentes tarefas podem implicar o recurso a diferentes membros da rede de trabalho. Na verdade, isso cria a oportunidade de formação de grupos temporários para uma tarefa específica, cada grupo com membros apropriados para oferecer uma ótima coleção de talentos, conhecimento e colocação. A possibilidade de as pessoas formarem uma rede, na verdade, transformá-la numa equipe temporária, apenas para aquele fim, é um fator crucial para o sucesso no trabalho. Vejam, por exemplo, um estudo sobre profissionais excepcionais nos laboratórios Bell, mundialmente famosa empresa de pesquisa científica de alto nível. Ela emprega engenheiros e cientistas com um elevadíssimo QI acadêmico. Mas dentro desse banco de talentos, alguns são considerados brilhantes, enquanto outros têm apenas produção mediana. O que faz a diferença entre as estrelas e os outros não é o QI acadêmico deles, mas o QI emocional. São mais capazes de motivarem-se e de transformar suas redes informais em equipes específicas. As estrelas foram objeto de estudo numa divisão dos laboratórios, uma unidade que cria e projeta chaves eletrônicas que controlam os sistemas telefônicos. Um exemplo de engenharia eletrônica altamente sofisticada e exigente. Como a tarefa transcende a capacidade individual de qualquer pessoa, é feita em equipes que podem ser formadas por apenas 5 ou até 150 engenheiros. Nenhum deles sabe o suficiente para fazer o trabalho sozinho. Para se obterem resultados, é necessário canalizar os conhecimentos de outras pessoas. A fim de descobrir qual era a diferença entre os que produziam muito e aqueles cuja produção era mediana, Robert Kelly e Janet Kaplan pediram a administradores e aos próprios engenheiros que indicassem os 10 a 15% deles que se destacavam como estrelas. Quando compararam as estrelas com todos os demais, a descoberta mais sensacional a princípio foram as poucas diferenças entre os dois grupos. Com base numa ampla gama de medições sociais e cognitivas, desde os testes padrão de QI até os inventários de personalidade, há pouca diferença significativa em qualidades inatas. Escreveram Kelly e Kaplan na Harvard Business Review. Com o passar do tempo, o talento acadêmico não era o bom previsor de produtividade no trabalho, tampouco o QI. Mas após detalhadas entrevistas, as diferenças surgiram nas estratégias internas e interpessoais que as estrelas utilizavam para conseguir fazer o trabalho. Revelou-se que uma das mais importantes era a relação que mantinham com uma rede de pessoas-chave. As coisas fluem mais suavemente para os que se destacam porque eles investem tempo no cultivo de bons relacionamentos com pessoas cujos serviços podem ser necessários numa emergência, como parte de uma instantânea equipe improvisada para resolver um problema ou lidar com uma crise. Um profissional médio nos laboratórios Bell falou de uma ocasião em que seu trabalho fora frustrado por um problema técnico. Observaram Kelly e Kaplan. Com muita dificuldade, ligou para vários gurus técnicos e ficou à espera, perdendo valioso tempo com ligações que não eram retornadas e correspondência eletrônica que ficava sem resposta. Os profissionais estrela, porém, raramente enfrentam tais situações, porque se dão ao trabalho de montar redes confiáveis antes que venham a precisar delas.
Quando ligam para alguém, quase sempre obtêm uma resposta mais rápida. As redes informais são especialmente críticas para lidar com problemas imprevistos. A organização formal é estabelecida para tratar de problemas facilmente previsíveis. Observa um estudo dessas redes. Mas quando surgem imprevistos, a organização formal mostra seu valor. Sua complexa teia de ligações sociais forma-se toda vez que colegas se comunicam e solidifica-se com o tempo em redes surpreendentemente estáveis. Altamente adaptáveis, as redes informais movem-se diagonal e elipticamente, saltando a hierarquia funcional para chegar a um resultado. A análise de redes informais mostra que, apesar de trabalharem juntas diariamente, não necessariamente as pessoas trocarão confidências íntimas, como o desejo de mudar de emprego ou ressentimento com o comportamento do chefe ou dos colegas. Nem recorrerão umas às outras em momentos de crise. Na verdade, uma visão mais sofisticada das redes informais mostra que há pelo menos 3 variedades delas. Redes de comunicações, quem fala com quem. Redes de especialistas, baseadas nas pessoas a quem se recorre para consultas. E redes de confiança. Ser um nódulo principal na rede de especialistas significa que a pessoa será reconhecida como tendo uma excelência técnica, o que muitas vezes leva à promoção. Mas não há praticamente relação alguma entre ser um especialista e ser um repositório de segredos, dúvidas e vulnerabilidades. Um tiranete ou microgerente de escritório pode ser o máximo em termos de conhecimento, mas é tão pouco confiável que isso solapará sua capacidade de administrar e, na verdade, o excluirá das redes de informação. As estrelas de uma organização são muitas vezes aqueles que têm fortes ligações em todas as redes de comunicação, conhecimento e confiança. Além de dominarem essas redes essenciais, outras formas de sabedoria organizacional que as estrelas do laboratório Bell haviam dominado incluíam a coordenação eficaz de seus esforços no trabalho em equipe, liderar na formação de consenso, ver as coisas da perspectiva de outrem, fossem eles clientes ou outros membros da equipe, e promover a cooperatividade, evitando conflitos. Embora tudo isso dependa de traquejo social, as estrelas também demonstravam outro tipo de habilidade: tomar a iniciativa, sentir motivação suficiente para assumir responsabilidades acima e além de suas funções específicas. E auto-administrar-se no sentido de coordenar bem o seu tempo e em seus compromissos de trabalho. Todas essas aptidões, claro, são aspectos da inteligência emocional. Há fortes sinais de que o que acontece nos laboratórios Bell prenuncia o futuro de toda a vida empresarial, um amanhã onde as aptidões básicas da inteligência emocional serão cada vez mais importantes nos trabalhos em equipe, na coordenação, na ajuda às pessoas para que aprendam juntas como trabalhar com mais eficiência. À medida que serviços baseados no conhecimento e no capital intelectual se tornam mais fundamentais para as empresas, melhorar a maneira como as pessoas trabalham em equipe será uma grande forma de influenciar o capital intelectual, o que faz uma crítica diferença competitiva. Para prosperar, se não para sobreviver, as empresas deveriam desenvolver sua inteligência emocional coletiva. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.